This call is now being recorded. Ok, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e nessa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o empirismo. O que é o empirismo? O empirismo dentro da filosofia, empirismo 1, é a primeira aula que vai falar da experiência do senso comum. Ou seja, empirismo é aquelas verdades que os nossos avós falam, que os nossos pais, nossos tios, as pessoas que já viveram bastante, ela tem a experiência do dia a dia. Essa experiência do dia a dia a gente chama de empirismo. Então, empirismo é a experiência daquilo que deu certo, só que não é científico e não tem nenhuma prova científica. Por exemplo, o chá faz bem, o chá de camomila acalma, o suco de tal fruta, por exemplo, de maracujá vai acalmar. Erva doce é bom para dor na barriga, tá? Então, esse tipo de informação que a gente chama de empirismo. Não houve uma experiência científica, são as verdades de nossos pais. E quando os pais dizem assim, menino, menina, não vá com tal pessoa que você vai ter problema. O adolescente, o jovem, normalmente não acredita, vai, quebra a cara e depois volta. Então, o pai, a mãe, os avós, eles já viveram bastante e eles acumularam certas experiências. Vocês, adolescentes, também já acumulou certa experiência. Por exemplo, alguns de vocês já viram um colega de vocês que se envolveu, por exemplo, com tal situação, se deu mal. Viram o segundo colega que se envolveu com tal situação e deu mal. Viu mais o terceiro colega que se envolveu com tal situação e se deu mal. Então, o quarto colega que se envolver, vocês vão olhar para ele e falar, você vai quebrar a cara. Por quê? Porque vocês já acumularam um conhecimento empirista. Então, nessa aula de hoje, a gente vai tentar definir esse empirismo, né? Vai tentar estabelecer entre o empirismo e a razão, como é que isso ocorre, e estudar um pouquinho dessas sensações, ok? Então, vamos lá para a compreensão dessa aula, que essa aula vai da 52 até 55, a gente estudou a razão. Agora a gente vai estudar a experiência do senso comum. Então, o que é o empirismo? Então, o empirismo é uma doutrina filosófica que afirma que o conhecimento é resultado das experiências vividas do dia a dia, né? E é um comportamento de pessoa pautado na sua prática, naquilo que a pessoa vive do seu cotidiano. E isso é que vai garantir a ela a questão da experiência. Aqui tem um poema de um guardador de rebanho. E ele vai dizendo assim, ó, eu vou deixar esse poema um pouquinho, não vou ler todo, mas ele vai falar aqui de que ele guarda o rebanho, de que o rebanho és os meus pensamentos, e ele fala das sensações, ele fala do olhar que ele tem, daí ele fala que ele, né, tem os movimentos da mão e da boca, tal, né? E aqui a segunda tela do pensamento desse poema, ele vai dizer que penso em uma flor e vejo o cheiro dela, né? E ao comer um fruto, saborear os seus sentidos. Ele vai trabalhar essa questão dos sentimentos, daquilo que a gente sente durante o dia, dos diversos sabores e agrado e desagrados que a gente tem em nosso dia a dia. E ele termina dizendo assim, ó, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então, ele fala de todo um delírio aí das plantas e tal, né? E aí vem a atividade 1 já de cara, para a gente estabelecer uma relação entre o empirismo e o poema de Alberto Cairo, né? Então, o que é a experiência do dia a dia e o poema dele? Qual é a relação que tem? E a relação que tem é que é o seguinte, dentro da doutrina filosófica, e aqui aparece no poema de Cairo, aparece o conhecimento e as experiências sensíveis dele. E o Alberto Cairo, ele vai dizer que é possível identificar a importância dos sentidos para o conhecimento. Então,
quando você tem os sentidos, e esses sentidos no seu dia a dia, então esse conhecimento é legal para que aconteça durante o dia. Tanto é que ele diz no poema: penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Então, esse sensível, esse pensar sensível é importante para o conhecimento, porque é a partir daí que o conhecimento também vai despertar para a pesquisa científica, ver se é isso mesmo, se não é, tal, por que, que o cheiro é agradável, por que, que a sensação é dessa forma ou daquela outra. Aqui a gente tem a relação entre a experiência do cotidiano do dia a dia e o racionalismo filosófico. Como que isso ocorre? Então, do grego, né, empiria, quer dizer experiência, e do latim, ratio, que quer dizer razão. Então, a fonte de conhecimento é sensível no empirismo, e já no racionalismo, o conhecimento ele é a partir do pensamento da razão e de uma ordem da razão. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Já para uma atividade 2, a gente diria qual é a diferença entre empirismo e racionalismo. Então, a diferença entre empirismo e racionalismo é a seguinte: o empirismo e o racionalismo eles têm origem do conhecimento. Então, para os filósofos empiristas, o conhecimento é sensível. E para o racionalismo, o conhecimento é o uso da razão. Agora, aqui dê uma olhada nessa imagem, que o empirismo da antiguidade clássica, a escola de Atenas, né? Então, Aristóteles, né, o conhecimento pode ser obtido através da observação da natureza. Segundo Aristóteles, o conhecimento você vai adquirir ele olhando aqui e acolá no dia a dia. Já para Platão, o conhecimento está no mundo inteligível, o conhecimento está no mundo das ideias. Esse é o conhecimento. Então, só que daí a gente tem que entender que Platão vai dar toda a estrutura de conhecimento para a religião, para a questão de Deus, para a questão dos fenômenos espirituais. Platão lembra da nossa primeira aula lá em fevereiro, quando nós começamos, que eu defini na lousa Platão, Aristóteles e Sócrates, que eu escrevi paz com S, lembra? Então, Platão, para Platão, o mundo inteligível está no mundo das ideias, está aqui. Para Aristóteles, o conhecimento está em você começar a olhar a natureza, é ali que está o conhecimento. São duas vertentes para chegar à verdade de maneira muito, muito diferente. O empirismo britânico é apenas questão aí de modernidade de empirismo, vai trazer algumas situações epistemológicas, vai buscar no passado e vai trazer uma parte mais racional para isso, que é o racionalismo. Então, dentro do empirismo britânico, vai ser uma coisa mais racional, que é, até hoje, sem sombra de dúvida, é a situação inglesa. Então, Oxford é dessas universidades que vai estudar isso. Então, aqui nessa questão, a gente tem aqui a letra A e B, e a pergunta é, a partir do que estudamos até aqui, identifique a corrente filosófica racionalista ou empirista, podendo atribuir a seguinte citação. Então, aí ele vai fazer a citação e, logicamente, que a resposta é racionalista. Trata-se de uma frase de um filósofo, né, de Gaston, que é racionalista. A partir daí, a letra B, a gente conclui que é empirista. Por que é empirista? Porque trata de uma frase de Augusto Comte. Tá? Lembrando que esse Augusto Comte é um filósofo que vai influenciar muito o positivismo, inclusive influenciar o Brasil. Augusto Comte, que está aí na tela, vai influenciar Benjamin Constant, Benjamin Constant vai criar a bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, e vai influenciar a criação do hino nacional brasileiro, que é totalmente positivista. Tá? Aqui tem o cafezinho sendo feito, né? Aqui
sendo feito, e aqui, corporal imediata ao estímulo externo. Então, quando você tem um estímulo externo, como é que funciona isso? Então, por exemplo, quando a mãe, quando você mesmo, quando alguém faz o café, sai aquele cheiro maravilhoso. Isso é chamado de qualidade exterior, ou seja, um líquido quente, um bolo sendo feito, tudo isso causa uma certa sensação para nós. O efeito interno é o prazer, a satisfação, a constância em sentir aquele sabor. Então, a reação corporal imediata às sensações externas. Quando eu sinto aquele cheiro de café, me dá uma vontade de tomar café, o meu corpo já fica melhor. Quando você chega na praia, só sentindo a imagem aí, que está um pouco atrasada a imagem, mas já vai chegar. Então, conforme você chega na praia e sente já aquele brisa da praia, percebe a situação, o seu corpo já relaxa, você já fica bem, porque você chegou na praia, porque você está na praia. Então, o meio externo provoca em nós uma situação. Eu estava numa aula esses dias, provoca seu corpo para que seu corpo fique bem. A sensação e recepção e percepção, né? Qual a diferença entre essas duas coisas? Sensação e percepção. A sensação trata-se de uma reação isolada de um estímulo externo, uma sensação isolada, isso é sensação. O que é percepção? É quando a gente sente isso, por exemplo, quando a gente vê a brisa do mar, vê o ventinho saudável, frio, o ventinho agradável, tudo isso faz parte da nossa percepção. A sensação, porém, de um brilho, quando a gente sai, por exemplo, do escuro e entra no claro muito rápido, ou vai à noite no banheiro e acende a luz, isso são percepções. Isso são as sensações, sensação da luminosidade. O que é a percepção? É a praia, é aquilo tudo que nos causa a melhor sensação. Revisão, então, o que nós vimos nessa aula de hoje. Definição de empirismo e racionalismo, um pouquinho dessas ideias aí, e como que o nosso corpo causa sensação e percepção do nosso dia a dia, daquilo que vivemos e daquilo que somos, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, que vai começar a tratar do empirismo. Até uma próxima. Tchau, tchau.